Desde 2016, o Brasil sofre uma queda nos índices de vacinação. E desde 2020, a cobertura vacinal total da população não chega a 70%, de acordo com o DataSUS. Estes dados são alarmantes, visto que o objetivo do Ministério da Saúde é manter as taxas em 95%. Dentre os índices afetados estão os das vacinas que evitam doenças como o sarampo e a coqueluche, ambas abaixo da meta. Essas doenças já foram eliminadas ou controladas no país. No entanto, no constante declínio da cobertura vacinal, aumenta o risco de retorno dessas enfermidades. Para falar sobre o assunto, converso agora com Mariana Tassara, médica infectologista. Bom dia e bem-vinda ao Brasil Hoje. Bom dia, Daiane. Bom dia a todos os participantes aí. Doutora, para começar, quais são as principais doenças que haviam sido controladas e agora voltaram a preocupar as autoridades de saúde do Brasil? As duas principais doenças que a gente tinha controlado foram a poliomielite, né, que é da campanha do Zé Gotinha, e o sarampo. A gente tinha conseguido controlar no Brasil, recebido o título de há mais de 10 anos sem essas doenças, e com a baixa cobertura vacinal, como você disse aí nos índices, né, menos de 70%, a gente precisa de 95%, isso vem acontecendo desde 2016, essas doenças têm retornado, de forma que as pessoas viajam, adquirem essas doenças onde não teriam sido erradicadas e trazem para o Brasil. E aí, com a baixa cobertura vacinal, começa a contaminar outras crianças e adultos, porque se a gente fosse todo mundo vacinado, né, e tivesse essa cobertura de 95%, mesmo com as viagens e esses casos que a gente chama de autóctono, vem de outro lugar para cá, não espalharia a doença. Mas essa taxa preocupa bastante a gente. Dentre outras doenças, pode retornar difteria, coqueluche, casos graves de meningite, por conta dessa cobertura vacinal baixa. E qual que é o perigo do retorno dessas doenças? O grande perigo é acontecer surtos ou epidemias, que seriam um aumento de casos repentinos, e até não ter estrutura para internar tudo isso, principalmente pensando em SUS. Então, por exemplo, um surto de meningite, um surto de coqueluche, tudo isso precisa que o paciente fique isolado em um quarto sozinho. Então, a gente não tem estrutura para tudo isso. E risco de óbito, tanto em criança quanto adulto, porque são doenças, a maioria dessas todas erradicadas que eu citei, que passam pelo ar. Então, assim, contaminam várias pessoas da casa, da escola, do trabalho, aumentando os casos, aumenta o número de morte, aumenta o número de internação. Então, isso é muito grave. Doutora, a senhora falou aí sobre essa questão de pessoas que viajam, pegam a doença, mas se tivesse a vacinação, isso seria controlado. Como que as vacinas contribuíram para erradicar essas doenças? Eu queria que as pessoas entendessem a importância de manter a vacinação. Bom, quando a gente vacina, existe a imunidade que vai ser para nós mesmos. Nós vamos produzir anticorpo contra aquela doença. E uma vacina é infinitamente mais segura, qualquer uma delas que estão no mercado, aprovadas, né, pela OMS, pela Anvisa, do que pegar uma doença. Quando você pega a doença, o risco de você complicar ou ter a doença grave é uma caixinha de surpresa. O risco de você ter uma complicação grave por uma vacina é raríssimo. E as complicações leves seriam febre, dor local, que vão passar logo. Então, a segurança de você vacinar é você estar protegido, você produzir anticorpos e não pegar. Quando você não pega, você não propaga. E muito mais do que isso, o que a gente chama de vacinação em rebanho. Quando eu vacino e a cobertura vacinal do meu país está bem, 90%, 95%, os 5% que não vacinaram são protegidos. Porque o que começa a circular no ar? Vírus, vírus protegido, digamos assim, vírus que tem um anticorpo contra a doença. Né, leigamente falando assim, para vocês entenderem. Então, assim, todos nós estamos vacinados, 95% da população, a gente começa a tossir, vai eliminar vírus da poliomielite vacinal, vírus da difteria vacinal, bactéria da meningite vacinal. E aí, se entra um caso de fora, né, ou um caso não vacinado mesmo do Brasil de meningite e difteria, a criança ou o adulto nem pega a doença, porque o vírus que está circulando em maior quantidade é o da vacina e não o da doença. Então, eu consigo proteger outras pessoas não vacinadas, que é o que a gente chama de imunização em rebanho. Eu não preciso de 100% de uma população vacinada, mas se eu tenho entre 90% e 95%, eu tenho uma população protegida pela imunidade de rebanho. O que circula
no ar é muito mais vírus e bactérias protegidas que vêm da vacina do que o selvagem, que a gente chama que é o que causa a doença. Por isso a importância fundamental da vacina, porque ela não protege só você, acaba que ela protege também as outras pessoas. Perfeito, doutora. Deixou bem claro aqui. Muito obrigada pela participação da senhora, viu? Obrigada à sua disposição, que todos se vacinem e tenham um bom dia.